Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu gostaria que vocês abrissem o livro na página 162 para darmos início a um novo conteúdo, a unidade 6, Ecologia. Vou falar para vocês hoje um pouco sobre as noções de ecologia, ecossistema, sobre os níveis de organização ecológico e habitat e nicho ecológico. E eu gostaria que vocês assistissem o slide que eu preparei com muita atenção. Ecologia. Ecologia é a parte da biologia que se preocupa com o estudo das relações estabelecidas entre os seres vivos e destes com o meio ambiente em que vivem. É um termo derivado do grego que foi formado a partir das junções das palavras oikos e logos, que significam, respectivamente, casa e estudo. Assim sendo, o termo ecologia faz uma referência ao estudo da casa de cada organismo do planeta. Ecossistema. O ecossistema é o nome dado a um conjunto de comunidades que vivem em um determinado local e interagem entre si e com o meio ambiente, constituindo um sistema estável, equilibrado e autossuficiente. O termo foi utilizado pela primeira vez em 1935 pelo ecólogo Arthur George Tasman. Desde então, faz parte do vocabulário da comunidade científica e da sociedade. Um ecossistema é formado por dois componentes básicos, o biótico e o abiótico. O primeiro diz respeito aos seres vivos da comunidade, tais como plantas e animais. Esses seres desempenham diferentes papéis em um ecossistema e ocupam diferentes níveis tróficos, podendo ser produtores, consumidores ou decompositores. De alguma forma, todos os seres vivos de um ecossistema dependem uns dos outros. Os produtores, por exemplo, garantem a entrada de energia no sistema. Os consumidores, por sua vez, promovem o fluxo de energia e matéria. E, por fim, os decompositores garantem a ciclagem dos nutrientes. Além dos componentes bióticos, temos componentes abióticos, que são as partes sem vidas do ambiente, como o solo, a atmosfera, a luz e a água. Esses fatores são fundamentais para a manutenção da vida, pois garantem a sobrevivência das espécies, atuando inclusive como metabolismo dos seres vivos, como é o caso da água. Os ecossistemas podem ser observados em diferentes escalas. O maior ecossistema existente é a própria biosfera, que corresponde a todos os locais do globo onde existe vida. Outro exemplo são as florestas tropicais, que se destacam por sua grande biodiversidade. Entretanto, ecossistemas podem ocorrer em pequena escala, como em um pequeno aquário autossuficiente que contenha plantas, peixes e algas. Vale destacar ainda que uma única planta de uma floresta pode ser considerada um ecossistema, pois engloba ali vários organismos que interagem com os fatores abióticos. É importante entender que todos os ecossistemas estão interligados e, portanto, existe a troca de matéria e energia entre eles, independentemente de seu tamanho. Assim sendo, cada ecossistema, mesmo que pequeno, é importante para garantir o equilíbrio do planeta. Níveis de organização ecológicos. Existem 4 níveis principais de organização ecológica. Eu vou explicar um pouco de cada um para vocês. Vamos dar início pela população. Dá-se o nome de população ao conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área em um determinado período de tempo. A ênfase na área e no período de tempo é essencial para entender que organismos de uma mesma espécie que vivem em locais distintos não constituem uma população. Como exemplo de população, podemos citar um grupo de elefantes que vive em uma área da savana africana. Comunidade. Chamamos de comunidade o conjunto de várias populações que vivem em uma determinada área em um determinado período de tempo. Nesse caso, observamos que a comunidade é formada por uma variada quantidade de organismos, diferentemente da população. Assim como no conceito de população, devemos ter em mente que todas as populações devem estar em uma mesma área no mesmo período. Como exemplo de comunidade, podemos citar as populações de elefantes, zebras, leões que vivem em uma área da savana africana. Ecossistema. O ecossistema, por sua vez, é um nível hierárquico que engloba a comunidade e considera, além desses organismos, o ambiente físico onde os seres vivos estão, como eu havia falado para vocês.
Sendo assim, no ecossistema, consideramos tanto fatores bióticos quanto abióticos. Como exemplo, podemos citar a savana africana com todos os seus fatores abióticos, água, luz, luminosidade e a comunidade ali existente. Por fim, temos a biosfera, a qual é definida como a região do planeta onde encontramos os seres vivos. De uma maneira simplificada, podemos dizer que a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas existentes na Terra e é considerada por alguns o maior ecossistema existente. Habitat nicho ecológico. Habitat diz respeito ao local em que uma determinada espécie vive. Cada espécie está adaptada para viver em determinado lugar, sendo esse o ambiente ideal para que ocorra a sua reprodução, alimentação e sobrevivência. Mas o que é nicho ecológico? Bom, quando falamos em nicho ecológico, referimos-nos ao modo de vida desse ser, suas relações ecológicas, seu modo de reprodução, do que ele se alimenta, quem são seus predadores naturais, entre outras características. Sendo assim, podemos dizer que o nicho é o papel ecológico de um ser vivo na comunidade em que ele vive. Bom, meus amores, por hoje é só. Um beijo e até a próxima aula.